deve ser Agora muito sim. segura, meu Deus. Boa noite, gente. Vou aguardar o pessoal entrar aí para a gente começar a nossa live dessa noite. Gostaria que você escrevesse aí se a imagem tá boa, se a voz tá boa. Olá, Cláudia. Nossa, agora que eu apareci aqui. Ok. Só mais um pouquinho, pessoal, para entrar mais a gente já começa a conversar, tá bom? Eu escolhi esse dia, esse horário, porque é o dia e horário que o pessoal do autoconhecimento já está acostumado, que seria a nossa aula presencial, né? No nosso espaço aqui em São Paulo. Aproveitar também que a gente está aqui em São Paulo nessa semana, então a gente vai fazer uma live e a partir da semana que vem vamos tentar fazer lá do sítio. Nossa dificuldade é com a internet, né? No sítio ela não é tão boa como a de São Paulo. Mas aí a gente vai tentar a partir da semana que vem fazer lá. Gente, caiu, peraí. Como Um toda... acidente. Ao contrário aqui. Vira aqui, ó. Voltamos, como toda boa live tem seus acidentes, né? Eu estava dizendo que a partir da semana que vem a gente vê se consegue fazer as nossas lives a partir do sítio, porque lá a internet não é tão boa, mas de repente se der certo a gente vai tentar e a gente começa a fazer toda semana. Nós não temos feito toda semana exatamente por causa da dificuldade com a internet. Vamos ver se daqui para frente a gente consegue, né? Então, gente, o tema que a gente escolheu hoje é assim, eu fiz a seguinte pergunta: do que a gente jamais deve perder o foco? Quem já está no curso há algum tempo já sabe responder essa pergunta. Alguém quer tentar? Estou vendo aí a Cíntia Duran, Adriana, Vera. Querem tentar? Do que a gente jamais deve perder o foco, de acordo com o nosso curso? Quando a gente entra na espiritualidade por algum meio, e quando a gente se encanta com a espiritualidade, é natural que a gente queira estudar tudo, aprender tudo que nos aparece, exatamente pelo encantamento, pelo entusiasmo que a espiritualidade proporciona, principalmente quando o espírito já está amadurecido. Porque quando o espírito está amadurecido, a espiritualidade vem para preencher um vazio, né? E esse vazio preenchido, às vezes a pessoa busca esse sentido para a vida há muitos anos. E quando ele se encanta com a espiritualidade, porque ele sente esse vazio sendo preenchido, é natural que ele queira aprender tudo, ver tudo. Mas nisso também está uma armadilha. A gente sempre fala isso no curso, das nossas armadilhas, né? Armadilhas que a gente mesmo coloca para nós. Porque o que acontece normalmente? A espiritualidade é infinita, é vasta. Quando a gente resolve ingressar nesse mundo novo, é tanto horizonte que se abre, é tanta porta que se abre, que a gente fica na dúvida em qual porta a gente deve entrar. Bem, e o tema de hoje é para responder isso. O próprio Luzero da Mata, ele nasceu com duas vertentes. São dois carros-chefes que norteiam a existência do Luzero da Mata.
Um deles é o curso de autoconhecimento, que é um curso gratuito, que a gente ministra semanalmente. E o outro são as práticas e estudos do xamanismo. Então são esses dois carros-chefes. Então o nosso primeiro carro-chefe, que é o autoconhecimento, já responde, já é a resposta para a pergunta de hoje. O que a gente jamais deve perder o foco? Quando você vê o universo vasto que é a espiritualidade, naturalmente você fica em dúvida por onde começar. É muito bom estudar tudo que a espiritualidade traz, principalmente quem viveu no materialismo, só no materialismo muito tempo, e tinha aquela visão que a nossa vida é só para trabalhar, é só para constituir família, é conquistar bens materiais. A gente estava naquela visão bastante materialista e acorda, desperta para um outro lado da vida, que é a espiritualidade, e começa a buscar um caminho, então, que faça mais sentido para a vida, que explique o sentido de nós estarmos aqui. Então a pessoa, é natural que ela se depare com tantas alternativas que entre elas fica em dúvida qual seguir. Quando nós resolvemos fazer o curso de autoconhecimento, isso não foi à toa. A gente tinha muita... por estudos que a gente faz desde os 20 anos, a gente tinha muito material, a gente tinha muita bagagem em relação a tudo que a gente imagina de espiritualidade. A gente passou por escolas esotéricas, passou por escolas ocultistas, a gente passou por diversas religiões. Então, na hora que a gente tinha que decidir o que nós queríamos transmitir para as pessoas, naturalmente que o que nos ocorreu foi que nós poderíamos e deveríamos transmitir aquilo que realmente faça diferença na nossa vida. Então, quando eu citei há alguns minutos atrás a respeito das armadilhas, na verdade é que existem tantas distrações, e dentro da espiritualidade também existe isso. Então, às vezes a pessoa acha que ela está, por estar na espiritualidade que ela está se desenvolvendo, nem sempre isso acontece. Quando a gente então decidiu pelo autoconhecimento, é porque a gente percebeu que ao longo desses anos, de tudo que nós estudamos e vimos, é a porta que nos leva realmente ao desenvolvimento de uma forma mais rápida, objetiva, e é o que nós realmente precisamos nessa vida. Então, estudar mistérios da vida e da morte, estudar dimensões, estudar tudo que você possa imaginar que tem na espiritualidade, que é inimaginável a quantidade de coisas que tem, tudo isso é muito importante. Assuntos esotéricos, assuntos ocultistas, muitas coisas muito bonitas, acho importante, tanto que eu também estudei. Mas entre tudo isso, nada é mais importante do que você se conhecer. Porque é isso que vai realmente fazer diferença na sua vida. Lembrem-se que nós criamos a nossa realidade a partir daquilo que a gente vibra. E a gente vibra aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Nós somos um conjunto de energia. E essas energias, elas formam o conjunto vibratório, aquilo que nós somos enquanto energia. Então, aquilo que eu sou, que eu estou transmitindo para o universo, é o que vai fazer diferença na minha vida, porque é isso que vai me trazer as consequências. Então, a gente nunca deve perder o foco de nós mesmos. Então, volto a falar, estudar a espiritualidade é fundamental, é importante, é muito bom e é muito gostoso. Mas dentro dela, nunca perder o foco daquilo que nós somos e daquilo que nós devemos e podemos ser. Porque isso é que é desenvolvimento. Muitos outros ensinamentos, apesar de ser bonitos, ser interessantes, eles não
acarreta uma mudança, uma transformação direta dentro de nós. Enquanto que o autoconhecimento não. O autoconhecimento naturalmente leva você a se enxergar, a olhar para dentro de você, a ver o que não está bom, o que precisa ser transformado, aquilo que precisa realmente de um reparo, de um ajuste. E é isso que o autoconhecimento faz. Então, quando nós montamos o curso de autoconhecimento, foi com esse objetivo de passar aquilo que realmente faria diferença na vida da gente. Então, o autoconhecimento, mesmo para quem entra no curso de autoconhecimento, é algo que causa bastante surpresa para muitas pessoas. A pessoa, quando chega no curso, ela tem uma aula introdutória, uma aula inicial. A primeira aula do curso que se chama aula introdutória. Essa aula explica o que é o autoconhecimento. Depois a pessoa passa por essa aula e continua no curso, temos outras aulas. E muitas vezes não se lembra ou se esquece de algumas alertas que a gente faz nessa aula, que são importantíssimos, e a gente acaba esquecendo. E naturalmente cada tema do curso vai abrindo novos horizontes, abre um leque de outras alternativas e a gente começa a querer estudar tudo. É aí que eu disse que a espiritualidade encanta. A gente começa a querer estudar tudo. E é nisso que a gente se sente meio perdido, porque a gente não sabe por onde começar. Então o convite, meus irmãos, é sempre começar pelo autoconhecimento e jamais tirar o foco dele. Estudar outras coisas, ótimo, vamos estudar. Conhecimento é sempre importante, mas jamais perder o foco no autoconhecimento, o foco em nós mesmos. Então, hoje a gente vai ver um pouco a respeito dessa importância. Por que a gente tem o autoconhecimento como um dos dois carros-chefes do Luzeiro da Mata? Por que ele é tão essencial e indispensável na nossa caminhada? Se a gente partir do pressuposto que nós viemos para esse planeta com um objetivo, nada mais coerente e lógico do que a gente aprender técnicas, informações, ensinamentos a respeito de como cumprir esse objetivo. O autoconhecimento nos leva a despertar consciência. Quando a gente fala que nós estamos aqui nesse planeta para evoluir, o autoconhecimento faz exatamente isso. Na medida que vai despertando consciência, ele traz evolução, traz desenvolvimento. E quando a gente fala despertar consciência, agregar luz à luz que nós já somos, agregar mais luz. A nossa clareza interna, aquilo que nós temos dentro, aquilo que nós verdadeiramente somos, vai despontando quando a gente vai se conhecendo. Então, a nossa proposta é repassar essa aula do autoconhecimento nessa live, para que todos os alunos que já estão no curso, ou que já estiveram, ou que pretendem estar, aí não são alunos ainda, mas são irmãos que estão buscando um caminho, que pretendem ingressar nesse curso, essa aula então vai ser útil para todos nós. Porque para quem já está, vai relembrar coisas importantes. Qual é a função do autoconhecimento e a importância dele? E aquilo que a gente deve primar, aquilo que a gente deve priorizar na vida para conseguir nosso desenvolvimento. Nós também devemos lembrar que o autoconhecimento ele transforma a nossa vida. Muita gente reclama assim: eu quero mudar a minha vida, mas não sei como. E a gente, é claro isso na espiritualidade, para quem está na espiritualidade há algum tempo sabe, nossa vida só vai mudar se a gente mudar. Não tem como a nossa vida mudar se nós não mudarmos, porque nós somos os criadores da nossa realidade. Isso hoje está aos quatro ventos, esse conceito da física quântica. Nós somos criadores, então se a gente não mudar a nós mesmos, por consequência, a nossa vida vai continuar a mesma. Então,
o autoconhecimento vem para isso, ele vem para mostrar para nós o que está errado e o que precisa ser consertado. E também para que nós descubramos os grandes potenciais que nós temos, a luz que nós somos. Então, quando a gente se propôs a fazer essa live, nós vamos fazer, na verdade, a aula introdutória para refrescar um pouco a nossa memória e ressaltar alguns aspectos para quem ainda não assistiu. Essa aula é a porta de entrada do curso, eu repito, e a partir das informações que a gente passa nela, a pessoa tem condição de avaliar se é aquilo que ela está buscando, se atende à expectativa espiritual dela, se aquilo responde algumas perguntas para ela e se é esse o caminho que ela quer trilhar. Se é esse o caminho que ela quer trilhar, ela só se junta a nós no curso e a gente caminha junto nesses ensinamentos. Então, como a gente fala de autoconhecimento, eu estou aqui com a aula. Para quem não sabe, as aulas dentro do Luzeiro da Mata são feitas através de slides que estão colocados na parede. A gente lê os slides e aí passa a comentá-los e responder as perguntas que vão surgindo. É um sistema bastante dinâmico e bastante gostoso de estudar. Então eu estou aqui com esses slides, eu vou para que eu acompanhe as aulas, eu vou acompanhando nos slides e vou fazendo comentários. E as perguntas que naturalmente vocês teriam é só colocar aí que a gente vai respondendo, tá bom, gente? Primeira coisa que a gente costuma fazer quando a gente dá essa aula é falar a respeito do que significa autoconhecimento. Isso não é novo, a gente sabe que não é novo. A gente vai lá para 400 anos antes de Cristo, começa a história que se fala de autoconhecimento, quando no antigo templo de Delfos, na Grécia, na entrada dele tinha uma frase que falava assim: conhece-te a ti mesmo. E vários filósofos da Grécia, eles tentaram interpretar essa frase, desenvolver. E Sócrates, que era um dos mais despertos, né? Segundo a gente percebe pelos ensinamentos que ele trouxe, que até hoje são extremamente atuais. Sócrates falava assim: homem, conhece a ti mesmo. Se o que procuras não achares dentro, também não vai adiantar achar fora. Isso nos faz refletir de uma forma bastante intensa em alguns aspectos. Então, o que significa conhecer a você mesmo e conhecer o Deus e o universo. Se o que eu procuro eu não achar primeiro em mim, eu não vou achar em nenhum lugar. E se eu me conhecer, eu vou conhecer Deus e o universo. Então, como é que é isso? Como é que a gente pode interpretar? Você pode interpretar isso num primeiro momento da seguinte forma: o autoconhecimento nos levaria a desenvolver capacidades, e conforme eu vou desenvolvendo essas capacidades, essas capacidades vão me auxiliar a compreender o que é o divino e como funciona o universo. Essa compreensão, ela atende bastante a nossa expectativa. Então, o autoconhecimento vai nos levar a compreender aquilo que nós somos. O autoconhecimento vai nos levar a responder perguntas que nós nos perguntamos há muito tempo: quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui? E se eu vou conhecer o universo e o Deus, se eu me conhecer, essas respostas com certeza serão trazidas à minha consciência. Por outro lado, se eu me conhecer, eu vou conhecer Deus, isso está ligado num outro grau de entendimento, a uma compreensão bastante alta do que a gente ministra no curso de autoconhecimento, que se refere à nossa relação com o divino. Quando a gente
se dirige a Deus, se dirige ao divino, da nossa forma, traz o divino na nossa consciência. Como é que a gente faz? Quando eu digo, meu Deus, e olho para o céu, eu estou vendo Deus fora. Se eu olho para cima é porque eu não estou vendo Ele dentro de mim. Esse é o primeiro grau de relação com o divino, quando eu vejo Ele fora de mim. Um segundo grau dessa relação é quando, em vez de falar, meu Deus, eu olhar para o céu, eu digo, meu Deus, e fecho os olhos. Eu já estou conseguindo sentir essa energia dentro de mim. Lembrando, né, gente, que isso é um pouco até óbvio demais para quem já está na espiritualidade, que nós não estamos falando do Deus das religiões. Na espiritualidade, Deus é uma energia, é a grande energia, o grande espírito do xamanismo. É a energia que está em tudo e em todos, em todo momento. Então, nesse segundo grau de entendimento, quando eu fecho os meus olhos e digo, meu Deus, eu estou conseguindo enxergar essa energia, sentir essa energia em mim. Esse é o grau em que nós estamos, os estudantes do autoconhecimento, da espiritualidade, buscam sentir essa energia dentro de nós. E através dessa energia que nós sentimos, a gente faz conexão com o universo. E tem um terceiro entendimento que a gente, na cabecinha nossa, a gente já sabe, mas que nós não conseguimos sentir ainda, e que é um dos objetivos daqui para frente da gente conseguir isso. Depois que você percebe que Deus está dentro de você, você ampliando essa relação, você vivendo essa relação no seu dia a dia, você meditando, você fazendo seus exercícios que o curso de autoconhecimento propõe, cursos de exercícios de retrospecção, exercício de autoanálise, vibrar as energias divinas em cada instante da sua vida e muitas outras práticas que são passadas, a gente vai ampliando essa relação com o divino de tal forma que aí a gente pode chegar ao terceiro grau de entendimento dessa relação de que realmente Deus e eu somos um, todos nós somos um. Isso nós já entendemos intelectualmente, mas poucos de nós sentem isso. Então, quando eu estou nesse terceiro nível de entendimento do que é o divino, eu percebo que eu sou essa energia, não é que ela está em mim. Todos nós somos essa energia. Então eu sou luz, eu sou essa luz também. Todos nós somos luz, luz divina. E se a gente sabe que Sócrates era um homem desperto, pelos ensinos que ele deixava, revela o nível de consciência que ele tinha. Então, quando ele diz que se você se conhecer, você vai conhecer Deus, agora a gente compreende o que ele quer dizer. Por que eu vou me conhecer? Porque eu também sou essa energia. Então, eu vou me conhecer, conhecendo o divino e me conhecendo, nós estamos conhecendo a mesma energia. É essa energia que Sócrates se referia. Esse é um outro nível de entendimento que é muito interessante a gente refletir, estudar, se aprofundar nele. Agora, a gente pode estudar o autoconhecimento. Vamos começar, como nós somos seres mentais, racionais, vamos começar com algumas definições. Definição é importante porque satisfaz a nossa racionalidade. Enquanto a nossa razão não estiver convencida, a mente não se aquieta, não deixa espaço para o nosso sentir se fazer mais presente. Então, importante algumas definições. E uma definição muito clássica e bastante simples, bastante singela do autoconhecimento é que ela é a capacidade que nos permite perceber de forma gradativa tudo aquilo que nós precisamos transformar. Então, o autoconhecimento não é da noite para o dia. O autoconhecimento é algo que você adota como estilo de vida e a partir desse estilo de vida você vai trabalhando ele no seu dia a dia, trabalhando intensamente. Todo dia o estudante do autoconhecimento deve praticar a autorreflexão em algum momento, a conexão com o divino e o serviço, e o servir através de pensamentos, sentimentos e atitudes
a servir ao divino e aos irmãos, aos próximos. Então essas 3 frentes de trabalho, autorreflexão, autoanálise, o contato, seja qual for o nível de contato e qual seja a técnica que você utiliza, é importante diariamente se manter esse contato com o divino. E buscar nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras, sempre estar servindo a essa energia, estar se alinhando a essa energia. Então esse trabalho esse é o trabalho, vamos dizer assim, inicial do autoconhecimento para o estudante que está querendo se conhecer. Mas, acima de tudo, a gente não deve perder o foco em nós, no sentido de se voltar para dentro. Então, se o autoconhecimento vai mostrando, através dessas práticas, gradativamente, tudo aquilo que a gente precisa transformar, isso implica em você buscar a sua reforma íntima entrando dentro de você. Não há como você se reformar se você não entrar dentro de você. É como reformar uma casa. Você quer reformar uma casa, você tem que entrar dentro da casa, em cada um desses cômodos da casa, ver o que está errado, o que tá precisando de conserto. É a parte lá, elétrica, hidráulica, é o piso, é o acabamento, é o telhado. O que está errado nessa casa? O que precisa melhorar? E nessa casa, o que já tem de bom? O que você construiu na sua casa que está lá e é muito bom? Então você pode manter e até preservar e até melhorar aquilo que já é bom. Isso é importante a gente conhecer também, porque a gente não se conhece. Muitas sombras nós não conhecemos, mas também nós não conhecemos muitas partes luminosas que nós somos. Então esses 2 lados têm que ser conhecidos, têm que ser vislumbrados e trabalhados. E quando a gente faz esse trabalho, uma das coisas boas do autoconhecimento é que a gente passa a entender a razão dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, das nossas perturbações, a razão disso, por que a gente se perturba tanto com algumas coisas. Muitas vezes a gente acha que está bem e acorda mal-humorado, acorda irritado. Por quê? Não sei, se eu não estou bem hoje. Por que eu não estou bem? A pessoa que se conhece sabe se está bem, não está, e por quê? Não tem mistério. Essa é a meta. Você não tem nenhum mistério para você. Você ser aberto para você. Você tem que responder as suas coisas na medida que elas se apresentam. Uma dúvida que aparece, você tem que ter essa resposta. Quando não tem, é porque a gente não se conhece. Então, quando a gente começa a mergulhar dentro de nós, a gente começa a descobrir a razão dos nossos sofrimentos. E o mais importante, a gente começa a perceber que tudo que acontece fora tem uma razão dentro, que essa história dessa teoria de que tudo que nós construímos a nossa realidade, para quem não comprovar isso, é uma teoria. Importante é olhar para dentro e perceber mesmo que isso é uma realidade. Então a gente começa a ver que tudo que está acontecendo dentro de nós, fomos nós e isso refletiu algo externo, então fomos nós que construímos, nós somos os responsáveis pelo nosso destino. No autoconhecimento a gente aprende que nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Não é 99,9%, é 100%. Porque no universo não existe injustiça, não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe coincidência. Tudo isso são palavras que nós inventamos para explicar o que nós não conhecemos. Mas tudo tem a sua razão. E a grande parte das coisas que acontecem em nossa vida, a razão está aqui dentro. É a gente que não tem o hábito de olhar lá dentro. Então, se a gente não faz esse trabalho, é natural que a gente sofra, como é tão divulgado hoje. Sofra de ansiedade, depressão e muitos outros problemas emocionais. A Organização Mundial de Saúde já dizia no início desse século XXI que a ansiedade e a depressão seria o mal desse século, as doenças emocionais mais
presentes no homem, e isso já está se fazendo mostrar. Hoje, quem de nós não conhece um ansioso, um depressivo, se é que nós não somos? E isso decorre exatamente da ausência de autoconhecimento. Você não sabe quem você é. Se você é um desconhecido para você, naturalmente que você sinta medo. Porque o medo que a gente tem é sempre o medo do desconhecido, do que pode vir a acontecer. Então o ansioso, ele não está no presente, ele está no futuro. Ele está sempre com medo do que possa acontecer. Então ele está sempre no futuro. Ele não vive o presente. Uma mente extremamente acelerada, cheia de pensamentos de aflição, de angústia em relação ao futuro. Já o depressivo vai para o passado, busca as tragédias da vida e interpreta a vida de acordo com essas tragédias. Não consegue enxergar uma saída para o futuro, porque as referências dela são o passado. E se o passado tem tristezas, é nisso que o depressivo também se apega. E ele não consegue ver uma saída. Mais uma vez, falta de autoconhecimento. Porque se a gente não conhece a nossa capacidade, não conhece a nossa luz, não conhece a luz que nós somos, a gente fica na escuridão. E quando a gente está na depressão, a gente está na escuridão. Por isso é importante buscar a iluminação, buscar a luz que nós somos. E esse buscar, o autoconhecimento ensina, é você acessar o lado positivo, o lado luminoso que nós somos. E esse acesso é muito simples, se faz através de pensamentos, sentimentos, atitudes, trabalhos internos, meditação, enfim. Se a gente se conhece, está buscando se conhecer, a gente começa a arrumar ferramentas para sair desse estado. Mas nessas sombras, a gente, como eu disse há pouco, a gente também vê a nossa luz. Muitas vezes a gente, e um dos problemas maiores hoje é a autoestima baixa. Isso é um grande problema que faz estragos gigantescos na nossa vida. Você conhece o seu verdadeiro valor? Qual é o tamanho do seu valor? E se você conhece só na tua cabeça ou você realmente sente esse valor? Então, qual é o nosso valor? Desde pequenininhos a gente cresce ouvindo frases básicas dos nossos familiares, porque afinal eles aprenderam assim também, de que você não presta para nada, tudo que eu te peço você faz errado, você vai se sentindo incapaz, se sentindo menos. Nós estamos numa sociedade completamente doente, uma sociedade totalmente materialista, onde o valor é ter, não é ser, portanto, se você não tem, você é um fracassado, e isso abaixa mais ainda a sua autoestima. Dessa forma, você ainda vai se sentir menos, e você vai crescendo com essa sensação de ser menos, de não ser capaz. E isso faz com que você não enfrente desafios na sua vida, que você fuja, que você se encolha, que você se sinta fracassado e incapaz de fazer um monte de coisas que você queria fazer e não faz por causa desse sentimento de inferioridade. O autoconhecimento tem um remédio para isso. Quando você vai para dentro de você e descobrir o seu valor, aos poucos essas crenças que te limitam você vai trabalhando. E o autoconhecimento tem ferramentas incríveis para trabalhar essas crenças, você se blindar de energias densas, energias negativas que reforçam essa crença. Você passa a ver a vida de uma outra forma, portanto você passa a pensar, sentir e agir de outra forma. Você vai mudando os seus padrões energéticos. A Mirtz está perguntando, meu pai. Mirtz, boa noite, Mirtz, tudo bem? Como ajudar as pessoas que hoje sofrem com ansiedade devido ao confinamento? Então,
essa história da ansiedade, ela decorre por causa do futuro. Você está preocupado com o futuro. A pessoa muito ansiosa no primeiro momento. Primeira coisa, o ansioso está com a mente a 1000 por hora, sempre a 1000 por hora. Como ela está com a mente a 1000 por hora, ela não para de pensar. E esses pensamentos, se ela não é uma pessoa que está praticando espiritualidade, ela não está no presente, ela não está vivendo o agora, ela não está vivendo o que ela é, esses pensamentos são produzidos por energias densas de medo, de preocupação, a própria ansiedade, que é uma energia densa, e isso faz com que você viva aflito e angustiado. Então, o que a gente sempre tem proposto, inclusive nós gravamos um vídeo no YouTube falando disso, é muito importante nesse momento buscar fazer meditação. A meditação é um grande remédio para o ansioso. Porque se eu disse que o ansioso sofre de uma mente acelerada demais, a meditação freia esse processo. Então, muito importante a pessoa, num primeiro momento, fazer meditação todo dia, fazer um pouquinho de meditação. Se desligar da mídia, porque ela não vai resolver a vida dela ficando ouvindo essas notícias terríveis a cada 5 minutos, isso não vai acrescentar nada na nossa vida. Então, fuja dessas notícias. Outra coisa, se conecte a coisas de espiritualidade, vá ver filmes elevados, vá ler livros que falem de coisas boas. Então, quando a pessoa faz todo esse trabalho sobre si, ela se desvincula dessa energia que está acontecendo aí negativa na pandemia. Ela se conecta a ela e se desconecta dessa energia que está aí no planeta. Essa é a melhor recomendação que a gente pode fazer para a pessoa ansiosa. Mas, acima de tudo, a meditação, para desacelerar a cabecinha. A pessoa tem que voltar para a casinha, porque o ansioso está fora da casinha, né? Importante ancorar a mente através de práticas de meditação. Bem, a gente está falando, então, do nosso valor. Quando a gente descobre o valor que a gente tem, a gente vai vencendo, através dessa descoberta, todas essas crenças negativas da nossa incapacidade, da nossa inferioridade. Tem outra pergunta aqui da Eliana. A Eliana, tudo em paz? Estou escrevendo. Como saber se estamos no caminho certo da nossa missão? Ouça seu coração. A sua missão está ligada à sua consciência. A sua missão está ligada àquilo que você faria sem ninguém pedir para você. A sua missão está ligada àquilo que a sua alma está pedindo. Então dá vazão à voz da sua alma, não deixa a sua mente interferir. Aquilo que a gente ama fazer, a gente faz, independentemente de estar ganhando dinheiro ou não com aquilo. Porque aquilo nos preenche. Então, comece a prestar atenção naquilo que naquilo que te preenche. Naquilo que alimenta a tua alma, que você sente tesão em viver quando você está fazendo aquilo. Isso está ligado à missão da sua alma. Presta atenção numa coisa, a sua verdade está ligada ao seu sentir, não ao seu pensar. A mente mente, a mente nos engana muito. Às vezes a gente vai atrás de uma ideia bonita. Eu mesmo passei por isso na minha juventude. Achei que a minha vida ia ser técnica eletrônica, porque eu via luz piscando, achava aquilo lindo, era uma ideia bonita ser técnico eletrônico na época. Fui atrás e me dei mal, porque eu não gostei. Não era a minha missão aquilo. Então, às vezes a gente vê ideias bonitas por aí e acha que essas ideias são a nossa missão porque são bonitas. E nem sempre, porque são bonitas, não é a nossa missão. A nossa missão é o que nós sentimos, está no nosso sentir, nunca no nosso pensar. Então não se deixe enganar por sua mente também. Tá? Voltando ao nosso valor. Conta uma historinha que um professor entrou numa sala de aula com uma nota de R$100 e perguntou aos alunos: quem quer essa nota? Todos os alunos levantaram a mão. Em seguida, o professor amassou toda essa nota. Aí ele perguntou novamente: quem quer essa nota? Todo mundo levantou a mão.
Aí ele desamassou a nota, jogou no chão, pisou, sujou a nota. Aí ele pegou e falou, e agora? Ela está toda suja, amarrotada. Quem quer essa nota? Todo mundo continuou levantando a mão. Aí ele explica o seguinte, que nós somos assim também. Nós temos um imenso valor dentro de nós que nós não percebemos. Nós somos como uma nota de 100, a vida nos amassa, a gente passa por percalços, por sofrimentos, por angústias, por depressões, ansiedades, perturbações das mais variadas. Às vezes a gente vai para o fundo do poço e não vê uma saída, a gente passa por estados emocionais deploráveis, mas não significa que seu valor foi diminuído. O nosso valor está lá, na essência, nossa essência tem valor, valor divino. Então, para quem não se conhece, só Deus vê o nosso valor. Para quem se conhece e começa a perceber, além de Deus, também você começa a ver seu valor. No mundo material, existe uma diferença gigantesca entre o valor de um mendigo que mora embaixo de uma ponte e um grande empresário, no mundo material. Para a espiritualidade, não existe a menor diferença, o valor é o mesmo. Porque tanto o mendigo como o grande empresário são espíritos, e como espíritos são luz. Todos somos um, todos somos luz divina. Se eu sou luz, o mendigo é luz, o grande empresário é luz, não existe luz mais brilhante que outra. Toda luz divina é luz. Então todos têm o mesmo valor. Como espíritos, todos temos o mesmo valor. Os momentos de vida são distintos. Um é empresário, o outro é um mendigo. Mas são apenas momentos de vida. Um momento infinitesimal dentro da jornada evolutiva de um espírito. Não é nada. É o que cada um, consciente ou inconscientemente, escolheu para viver essa vida encarnada e a dali aprender aquilo que precisa, passar pelas experiências que necessita para agregar mais consciência ao espírito. É só isso. Mas não que o mendigo tenha menos valor que o empresário. Então o nosso valor é o valor infinito de um espírito. Nós somos totalmente especiais diante do universo. E é esse valor que a gente precisa enxergar. Esse valor tem inserido dentro de si muita força, muito poder, muito amor. Só que nós não aprendemos a acessar isso pelo nosso adormecimento. E o autoconhecimento está aqui para virar a chavinha. Mostrar para nós esse valor. Mostra as sombras que precisam ser mexidas, mas também mostra o valor. Isso é importantíssimo. Por isso que é um caminho tão importante e tão gratificante. E é por isso que a gente jamais deve tirar o foco do autoconhecimento. Estudar outras coisas de espiritualidade, beleza, vamos estudar, mas jamais perder o foco do autoconhecimento, de se conhecer. Porque esse é o único caminho que vai nos tirar da situação que estamos. A gente pode ir para o Tibete, para a Índia, para os Estados Unidos, para a Rússia, qualquer lugar do planeta. Se existir uma proposta real de transformação, ela tem que passar por dentro de nós. Não existe transformação sem você olhar para dentro de você e mudar o que você é. Só um aviso, pessoal. A gente, daqui a pouco, o Instagram ele tem um limite de lives, né? de tempo. Daqui a pouquinho a gente vai sair do ar. Mas aí a gente é safadinho e volta logo em seguida. Aí eu peço uns 2 minutinhos, eu fecho essa, salvo, e a gente abre uma outra para concluir, porque para variar, 1 hora não vai dar. Tá bom? Para eles convidarem pessoas pelo aviãozinho. Se vocês tiverem algumas pessoas que queiram convidar, fiquem à vontade, gente. Importante para a gente poder divulgar mais ainda o nosso curso de autoconhecimento e levar um pouquinho mais de informação para as pessoas. Aquilo que a gente aprende, a gente tem o dever de passar, né? Tem uma pergunta. Qual é a Carol falou que tem mais uma pergunta? Qual é aqui? Podemos usar nossa crença e autoconfiança para evitar todo esse medo que vem sendo alimentado? Com certeza, a gente pode usar a nossa
a nossa autoconfiança nossas crenças. E as nossas crenças positivas para evitar toda essa informação negativa que está acontecendo, com certeza. Quando a gente fala em pandemia, a gente tem batido muito nessa tecla. Se a gente não está sendo capaz de deixar de se influenciar, se você ouve a mídia e fica perturbado, então a melhor coisa não ouvir, simples assim. Primeira coisa, evita. Isso não vai acrescentar nada na tua vida ficar ouvindo essas notícias 24 horas por dia. Segundo, lembra da espiritualidade. Lembra dos princípios que você está aprendendo no curso de autoconhecimento. Se você confia neles, não tem razão nenhuma para temer. Isso fortalece a sua autoconfiança, esses ensinamentos. Então, utilize ela sim para você se blindar dessas energias negativas que estão por aí. Não se deixar abater por isso. Nós lembramos sempre isso, gente. Nada é por acaso e tudo que acontece com a gente que construiu essa realidade. Então, nós estamos passando por a pandemia, isso aí é porque a humanidade está colhendo alguma coisa que ela plantou. Saber que passa, tudo passa, o que é bom passa, o que é ruim passa, uma hora vai passar. É manter a serenidade, aproveitar, se introspectar nesse momento, se conhecer melhor, aproveita essa chance para se conhecer, vai olhando os seus processos internos, se quer, escreve num caderno tudo que você descobriu a seu respeito, todo dia faça isso, faça um exercício de autoanálise, de retrospecção, já que você quer estar com tempo, se autoanalise. Perceba por que você age de determinada forma diante de um determinado fato. Você vai ver que isso vai acontecer amanhã, depois, no mês que vem. E isso revela padrões, e esses padrões a gente precisa trabalhar. Então é bom aproveitar tudo isso para poder trabalhar sobre nós mesmos. Importante. A Cíntia fez uma pergunta. A Cíntia fez uma pergunta. Qual é a pergunta aqui? Quanto mais nos identificamos com os problemas, mais atraímos para nós, tá certo? Repete a pergunta. A Carol está me auxiliando aqui, gente. Quanto mais nos auxiliamos Quanto mais nos identificamos com os problemas, mais atraímos para nós, tá certo? Quanto mais a gente se identifica com um problema, mais você atrai ele para você. Por isso que a aula que a gente fala das decisões, dos desafios, ressalta muito o aspecto para você não ficar olhando para o problema e sim para a solução. Porque se você se identifica com o problema, você resiste a ele. Quando você resiste, você dá mais força, você está vibrando mais nele. Você ouve um não, quanto mais você vibra no não, você está no não, você está fortalecendo o não, você está resistindo ao não, está dando força para o não, e o não ganha força, ganha poder, ganha tamanho, e de repente era uma pedra e você vê uma montanha na frente. Então, quando você tem uma questão, não se identifica. Se é um problema, vai para a solução. Se identifica com as soluções possíveis, nunca com o problema para deixar de dar força para ele. Certo? Bom, quando a gente trabalha o autoconhecimento, é natural que vá nascendo dentro de nós tranquilidade e paz. Quem que não quer tranquilidade e paz nessa vida? A vida pode continuar a mesma, cheia de compromissos, cheia de problemas, mas não é a vida que muda, é você. Autoconhecimento convida você a mudar. A vida vai mudar aos poucos quando você mudar internamente a ponto de vibrar coisas melhores. Então cada vez você vai ter uma vida mais leve, mais tranquila. Mas não quer dizer que enquanto isso não acontece que você tem que estar no estresse. Pelo contrário, a paz e a tranquilidade vem quando você começa a administrar o seu interior. E para administrar esse país interior, você tem que ser um ótimo presidente. Então, para isso, você tem que estar presente, tem que estar olhando para ele, tem que estar cuidando dele. Então, a vida continua a mesma, os problemas continuam, os compromissos continuam, a economia vai continuar do jeito que está, tudo continua do jeito que está, mas você mudou. E isso faz toda a diferença. O seu jeito de mudar, de ver as coisas muda. Porque o sofrimento não está nos fatos, está no jeito de você ver os fatos.
Então, se você muda a sua forma de encarar a vida, você fica em paz. Se você tiver sabedoria para fazer isso, o autoconhecimento traz técnicas para isso, você consegue administrar muito mais o seu interior, de uma forma sábia, de uma forma tranquila. Lembra de uma coisa, a gente sempre lembra estudantes do autoconhecimento disso, gente. A gente não vê o mundo do jeito que o mundo é, a gente vê o mundo do jeito que a gente é. Se a gente olhar o mundo como uma tragédia, não se esqueçam que a tragédia está dentro de nós. Quando você começa a reformar o seu mundo interior e fazer dele um mundo mais bonito, você vai conseguir olhar esse mundo que está aí fora de uma forma mais bonita. As belezas estão no mundo, assim como as tristezas também. É o seu jeito de ver que muda. Não é as coisas que vão mudar, é o seu jeito de ver. Quando você muda o seu jeito de ver, aí sim, aos poucos, as coisas externas vão mudando, porque você passa a vibrar a coisa melhor. E essa vibração melhor, ela fortalece o planeta, fortalece o universo e principalmente fortalece você mesmo. Bom, mas quando a gente faz esse trabalho de introspecção e autoconhecimento começa a florar dentro de você, quando você começa a deixar de ser um ilustre desconhecido para você mesmo, você vai ganhando paz, tranquilidade, e isso vai refletir no seu relacionamento social, no seu relacionamento profissional, no relacionamento amoroso, na vida familiar, em tudo. Porque já é uma outra pessoa que está se relacionando. A gente sempre faz uma observação. Nós temos 3 tipos de relacionamentos. A gente precisa perceber como está o relacionamento nessas 3 esferas. O relacionamento com o mundo exterior, então amigos, família, parceiro, parceira, trabalho. O relacionamento com você mesmo. Como é que está o relacionamento com você, espírito, e com você, corpo? O teu corpo e o espírito. Como é que você se relaciona com você mesmo? E o terceiro nível de relacionamento, como é que você se relaciona com o divino? Quando você analisa essas 3 esferas de relações, você começa a perceber onde é que você está mais desequilibrado e o que precisa melhorar mais. Tem uma pessoa que perguntou aqui também. Tem mais uma pergunta aqui, fala. O não faz parte das nossas mudanças? O não faz parte das nossas mudanças? Cristiane. Se eu entendi a sua pergunta, você quer dizer que trabalhar a sua capacidade de dizer não, em vez de dizer sim? Se é isso, com certeza, nós vamos abordar isso daqui a pouquinho. Tá? A gente vai clarear um pouco. É quando você para de se preocupar com o que os outros pensam. Não sei se é nesse sentido a sua pergunta. Se não, melhora um pouquinho a compreensão para entender, tá bom? Bom, continuando então aqui. O que faz muita gente buscar o curso de autoconhecimento é porque chega um momento que o espírito ele vai amadurecendo e ele começa a sentir que a vida dele não tem muito sentido, que está faltando alguma coisa. Às vezes ele está bem financeiramente, está bem profissionalmente, está bem amorosamente, está bem de saúde, mas sente uma tristeza, uma infelicidade que ele não sabe explicar. A gente chama isso de um vazio interior. Normalmente, quando a pessoa está nesse estado de buscar um sentido para a vida, é que esse vazio é o vazio de si mesmo. A gente precisa, antes de mais nada, se preencher de nós mesmos. Porque até então a gente se preencheu do exterior. A gente faz na nossa vida uma adequação ao que o mundo exterior quer que nós sejamos. Então a gente passa às vezes uma vida inteira não sendo nós, sendo o que o mundo quer que nós sejamos. Então você passa a satisfazer a expectativa da sua companheira, do seu companheiro, da sua família, do seu patrão, da sociedade como um todo. E aí você entra num quadradinho que não é você. Você é redondo e aquilo que te apresenta é um quadrado. Então você está tentando viver no quadrado e não está se ajustando. Então falta alguma coisa. Eu já conquistei a parte material, já conquistei uma pessoa legal como companheira, como companheiro,
não tenho problema financeiro, minha saúde vai bem, mas eu estou sentindo um vazio. Esse vazio é falta de autoconhecimento, é falta de você mesmo, é falta de você mergulhar em você e se conhecer. De fato, quem é você, quais são seus sonhos, quais são suas vontades, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que dá vontade de viver. O autoconhecimento traz muito isso. Então esse sentido para você, o sentido para você se sentir vivo, vem do autoconhecimento. Porque quando a pessoa se conhece, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela gosta, ela sabe o que ela tem que fazer, inclusive para conquistar. Porque o autoconhecimento, gente, acima de tudo, tira de nós as ilusões. Isso é fundamental. Nossa vida, é a tal história da Matrix, né? A nossa vida, a gente fala isso nessa aula, quando a gente dá aula, o pessoal está chegando no curso. A nossa vida é 90% ilusão. Por mais estranho que possa parecer essa afirmação, ao decorrer do curso, a gente vai demonstrando que nós vivemos muitas ilusões. E é por isso que tem tanta gente infeliz. Porque está vivendo ilusão. E quando você vive ilusão, você não vive a sua verdade, o que você é. Então a proposta é: viva o que você é, a sua verdade. Tira as ilusões da frente. E autoconhecimento faz isso. Tira todas as ilusões que estão atrapalhando. Por isso que a pessoa que se conhece sabe o que quer e como chegar. Porque ela já não vê mais as ilusões na frente. Ela já tirou. A vida fica leve, em paz, tranquila. Tudo fica mais fácil. Então, quando a pessoa sente esse vazio e de repente ela vai buscar... Então, normalmente, quando a gente sente esse vazio, onde a gente vai buscar as respostas? Normalmente em religiões, normalmente em escolas de conhecimento, normalmente, infelizmente, muita gente parte, inclusive, para as drogas. Muitas vezes é por aí, é essa a porta de entrada de muitos jovens para as drogas, que não estão conseguindo compreender, sentir o valor dessa vida. Por que a vida é assim, não vê sentido e vai buscar um sentido em alguma outra coisa. E aí as drogas aparecem na frente e a pessoa entra nessa. Essa é uma das razões fortes, inclusive, para um jovem entrar nas drogas. Ele quer uma experiência nova, ele quer ver se essa coisa ruim que ele sente, que nem ele sabe o que é, que a gente chama de vazio, de vazio espiritual, isso é preenchido. Às vezes as religiões não preenchem, tá? Às vezes a pessoa, às vezes preenche, então a pessoa fica muitos anos naquela religião. E às vezes uma religião não preenche, então a pessoa continua buscando, um dia ela chega no autoconhecimento e aí dá o clique. Para muita gente é no autoconhecimento, se a pessoa está preparada internamente, o nível de consciência dela já está amadurecido para entender o autoconhecimento, é aí que ela começa a compreender o sentido dela estar por aqui e o que ela tem que fazer nessa vida. Aí ela segue uma das linhas do autoconhecimento. Nós estamos a 57 minutos, gente, e daqui a pouquinho, a 58 minutos agora, nós vamos encerrar por aqui, e daqui a 2 minutos nós vamos entrar novamente, senão vai despencar de uma vez e a gente não tem tempo nem de dizer tchau. Eu vou salvar essa live e deixar ela publicada. Daqui a 2 minutos a gente entra para poder fazer a segunda parte, e vocês vão entrando novamente então, tá bom? Até já, a gente já tá de volta. Como é que faz aqui? Tá bom, sim. Encerrar.